capítulo de número 37, versículo 1 ao 11. Quantos irmãos procuram, faço meus agradecimentos, agradeço a Deus a oportunidade de estar pregando mais uma vez na minha casa, ao pastor Rogério, muito obrigado pela confiança e a oportunidade. Irmãos, eu fico bobo toda vez que eu tenho que pregar aqui no Rincão. Não estou acostumado ainda com os irmãos, não estou acostumado ainda com a nossa igreja. Ontem à tarde o pastor mandou mensagem, falou: Léo, você consegue pregar? De prontidão, a Carol ouviu o áudio da cozinha, eu estava na sala, eu respondi: consigo, pastor. Ela olhou para mim e falou: mas você tinha agenda? Eu falei: não, a gente dá um jeito, fica tranquilo, cancela lá com o pastor, mas eu vou servir a minha casa. Irmãos, sou muito grato de estar aqui com a minha esposa, meu filho, que já está começando a dar glória a Deus e aleluia, e chorar na presença de Deus. Ele é crente pentecostal igual o pai. Irmãos, vamos para o texto. Deus colocou esse texto no meu coração ontem à noite. E eu quero compartilhar tudo o que Ele falou à minha alma entre ontem e hoje. Assim está escrito: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, por acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Versículo 4 do capítulo 37 está escrito assim: Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que o sobremodo numeroso. Versículo 11 para encerrar. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Amém. Pode se assentar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, o nosso texto lido nessa noite é de conhecimento dos irmãos. Um texto que muitas das vezes é pregado, muitas das vezes é tema de congresso, sobre o vale de ossos secos. Porém, eu preciso, na minha fala nessa noite, prometo ser rápido aos irmãos e não cansativo, mas eu preciso dar um conteúdo histórico para a gente entender o porquê está escrito dessa forma. O profeta Ezequiel, ele é uma resposta de Deus para o povo de Israel que está vivendo. O seu nome vai ter por significado: Deus fortalece. Ezequiel, ele vai viver o cativeiro babilônico. Deus já tinha em Judá ficado o seu profeta por nome de Jeremias, que estava profetizando ao povo que tinha sido deixado solto, deixado dentro de Israel. Os exilados que estavam sem o seu povo, sem o sacerdócio, sem os levitas. Deus, de outra maneira, tinha deixado no templo um profeta por nome de Daniel, que falava ao povo no palácio. Porém, Deus, até este momento de Ezequiel, ele não tinha ninguém para falar para o povo que estava cativo. E Deus, quando, de acordo com os historiadores, em 597 a.C., muitos vão dizer que quando Ezequiel completaria 30 anos, Deus vai se apresentar a ele.
E a forma que Deus faz com Ezequiel é uma forma que ele fez pouquíssimas vezes. Porque Ezequiel, ao completar 30 anos, ele é de linhagem sacerdotal. Ele poderia muito bem seguir a partir de agora para ser sacerdote. Porque o sacerdócio, mesmo no cativeiro babilônico, ele continua sendo exercido. O projeto da Babilônia nunca foi tirar a identidade do povo de Israel, mesmo dentro do cativeiro. Foi preservado o culto, foi preservado os sacrifícios, embora não tinha um templo, mas eles se reuniam. E Ezequiel, ele estudou, ele se preparou para assumir o sacerdócio quando completasse 30 anos, de acordo com a lei mosaica. E quando ele vai completar 30 anos, quem sabe ele até fez aniversário, cantaram o bolo, cantaram parabéns para ele. Porém, ele está vivendo agora um momento de assumir aquilo que ele sempre quis, aquilo que era a função dele, o chamado dele, aos olhos da família, aos olhos dele. Porém, Deus tinha voz entre o povo que tinha sido deixado exilado. Deus tinha voz no palácio, porém Deus precisava que a voz dele fosse ecoada ao cativeiro também. E agora Deus vê uma oportunidade quando Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, está junto ao rio Quebar. Ezequiel está vivendo um dia normal em sua vida. Quem sabe Ezequiel estava se organizando para viver a sua semana, um domingo igual ao nosso. E ele relata que junto ao rio Quebar, que era de costume do povo judeu estar próximo, ele não estava fazendo nada diferente. Ezequiel não está fazendo de forma alguma nada sobrenatural. Ezequiel não está jejuando, Ezequiel não está orando, Ezequiel não está pedindo para Deus apresentar o céu, Ezequiel não está pedindo o dom de profeta, o dom de sacerdote, o dom de revelação, o dom de profecia. Ezequiel não está pedindo o chamado de profeta, Ezequiel de forma nenhuma. Ezequiel está vivendo mais um dia normal dentro de um cativeiro. Ezequiel está vivendo mais um dia esperando dar os 70 anos para o cativeiro acabar, ele sair com a sua família do cativeiro. Porém, num dia normal, Deus resolve abrir os céus sobre a cabeça de Ezequiel. Glórias a Deus. Ezequiel estava vivendo a sua normalidade. Ezequiel estava vivendo o seu dia ordinário, o seu dia comum. Porém, na agenda de Deus, glórias a Deus, Deus já estava providenciando para ele viver o extraordinário. Num dia comum de Ezequiel, Deus já estava providenciando para ele viver o extraordinário, para ele viver o sobrenatural. Para Ezequiel era só mais um dia comum, mas para a agenda de Deus era o dia que ele ia abrir o céu, ia se revelar a ele e chamar a ele para o ministério profético. Quem sabe Ezequiel estava pensando na semana, nas contas, na sua vida, o que ele ia fazer da vida dele. E Deus do céu, sentado no alto e sublime trono, estava olhando para a terra e dizendo: sim, Ezequiel, você está fazendo planos para o futuro. E o meu plano para hoje, para o dia de hoje, para o culto de hoje é: eu vou me apresentar a você, eu vou abrir o meu céu sobre você e sobre a sua casa. Quem sabe você não sabe o que vai acontecer, mas Deus está dizendo nessa noite na minha boca: eu vou abrir o céu sobre você e sobre a sua família. Eu vou me apresentar como provedor, eu vou me apresentar como protetor, como já foi cantado. Se precisar, eu me apresento como libertador. Se precisar, se precisar, eu me apresento como provedor. Se precisar, eu me apresento como Deus que te cura nessa noite. Mas eu vou me apresentar a você nessa noite. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ezequiel vai ser chamado e Ezequiel começa a profetizar contra Judá. Do capítulo 1 ao capítulo 27, todas as profecias serão contra o povo de Israel, pedindo para eles acordarem para a vida. Do capítulo 28 em diante, agora vai ser contra os outros povos. O juízo de Deus contra os outros povos. Porém, o capítulo 37, no seu versículo 1, já me chama muito a atenção, porque Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, quando veio a palavra do Senhor, quando veio o Senhor a Ezequiel, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que Ezequiel se coloca de pé
para ouvir o Senhor, pastor Luciano. A palavra do Senhor veio, ele se coloca de pé para ouvir no capítulo 2, versículo 1. Porém, no capítulo 37, versículo 1 que nós lemos, veio a mão do Senhor sobre mim e me levou, glórias a Deus, pelo Espírito do Senhor. Ezequiel, neste capítulo, ele não está vivendo um dia normal. Ezequiel, neste capítulo, ele não está vivenciando aquilo que ele já tem costume. Porque normalmente Deus fala com ele, ele se levanta e ouve Deus. Porém, no capítulo 37, versículo 1, a mão do Senhor vem, pega Ezequiel e leva. Oh, glórias a Deus. O capítulo 37, versículo 1, mostra Ezequiel como o Aleph cantou hoje, falando que não está muito fácil, está difícil. Deus, para alguns momentos da nossa vida, Ele vai falar e a gente vai até ter força para ficar de pé. Tem momentos da nossa vida que Deus fala, a gente já entende o abecedário inteiro. Mas tem dias que Deus precisa falar com a gente, pegar no colo praticamente, para a gente entender a vontade de Deus. E Deus, como Ezequiel, Ele está dizendo, Ezequiel, se tem dia que eu falo, você ouve e já entende, não tem problema. Mas se tiver que pegar você pelo colo com a minha mão e te levar, eu vou fazer isso, porque a minha vontade ainda é soberana. Capítulo 37, versículo 1, no original, a mão do Senhor para Ezequiel não é uma mão amiga, não é uma mão auxiliadora, não. No original é a mão que aprisiona, é a mesma mão que vai levar o povo para o cativeiro, é a mesma mão que vai oprimir o povo. No original é a mão, quando Ezequiel está dizendo, a mão do Senhor veio, está dizendo, Deus me aprisionou a ele. Oh, glórias a Deus. Ezequiel está vivendo um momento de dizer, Deus me aprisionou a ele. Aleluia. Deus me acorrentou a ele, eu não consigo mais escapar. Aleluia. Glórias a Deus. Ezequiel não está dizendo, o Senhor falou comigo, eu me levantei e saí andando. Deus falou comigo, eu entendi, saí pulando no manto, sabendo que a vitória é certa. Não. Ezequiel está dizendo, Deus me aprisionou a ele. Oh, glória. Eu não consigo mais escapar dele. Aleluia. Eu até tentei fugir para o bar, mas ele me pegou antes de eu sair da porta da igreja. Oh, glória. Eu até falei que eu não ia vir para o culto hoje, mas a minha alma estava dizendo, eu preciso ir para a casa do Senhor. A minha alma estava dizendo, é melhor estar na casa do Senhor um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Ezequiel está dizendo, eu vou fazer qualquer outra coisa, vou assistir Fantástico, vou assistir Faustão, vou fazer qualquer coisa. Não. Mas a alma dele está dizendo, não, nós fomos aprisionados a ele. A mão dele me pegou, me trouxe, oh glória. Por quê? Porque a mão dele foi lá no charco de lodo, me pegou do charco de lodo, oh glória. Colocou os meus pés firmados na rocha, oh glória. É por isso que estamos aqui adorando a Ele. Nós não conseguimos mais escapar das mãos dEle. Oh glória, oh glória, oh glória. Você pode até tentar, mas a mão dEle te aprisionou nessa noite. Oh glória. Só que é tão interessante que a mão que aprisiona é a mesma mão que solta. E quando Ele te aprisionou e te soltou, você falou, não, eu continuo querendo essa mão que aprisiona. Eu continuo querendo essa mão que me traz para perto, oh glória. Mas eu estou livre, mas eu quero essa mão, eu quero essa presença, eu quero essa glória, oh glórias a Deus. Mesmo sem força, eu continuo querendo buscar a Ele. Aleluia, aleluia. E a mão do Senhor não leva Ezequiel para um palácio, oh glória. A mão do Senhor nesse capítulo não leva ele ao cume do monte, ao alpendre. A mão do Senhor não leva Ezequiel a planícies bonitas, ao rio Quebar, onde ele tinha costume, não. A mão do Senhor leva ele para um vale. Oh, glórias. Aos adolescentes, leva ele na depressão de 2 montes, isso é um vale. O vale é a depressão entre 2 montes, é uma estrada. Porém, esse vale é diferente. Israel, o povo israelita está acostumado, porque tem muito vale em Israel. Porém, esse vale é muito diferente. Esse vale contém ossos secos. Oh, glórias.
A mão do Senhor não leva ele a cantar o hino da vitória, nem muito menos a cantar o hino sabor de mel, mas leva ele a um vale. Oh, glórias a Deus. A mão do Senhor não leva ele a comer picanha, a fazer churrasco, comemorar a vitória. Não. A mão do Senhor leva ele a um vale com ossos secos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E isso na vida do profeta deve surgir uma dúvida, porque não foi Satanás que levou ele para o vale, não foi o rei Nabucodonosor que levou ele para o vale. Quem leva ele para o vale é a própria mão do Senhor. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. E vamos exercitar a nossa imaginação. Estar num vale, na depressão de dois montes, já é algo complicado. Se alguém for do monte, já foi para o Monte de Taipa, às vezes a gente passa em alguns becos ali, para até subir no alto do monte. Agora imagina você passando num vale que tem muito osso, não tem carne, não tem cheiro ruim, apenas ossos humanos, secos. Essa é a imagem que Deus levou o profeta dele. E aí a gente precisa voltar 36 capítulos atrás, no capítulo 1, e ver que a primeira imagem que Ezequiel tem é de céu aberto. Oh, glórias a Deus. Ezequiel vê a roda grande passando dentro da pequena. Ezequiel vê anjo. Ezequiel vê o céu aberto. Ezequiel viu sempre o céu. Porém Deus, agora, na sua onisciência, presciência e todo o poder, leva Ezequiel a um vale. Oh, glórias a Deus. E o vale não é normal, é sempre estreito. Oh, glória. E em momento algum a gente vê Ezequiel questionando Deus, dizendo: por que o vale? Por que a aflição? Ele não olha para Deus e fala: Deus, eu sou seu profeta, eu aceitei a chamada. Mas ele anda, glórias a Deus, no meio do vale. Ele sai andando pelo vale. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias. Porque ele sabe que a mão que colocou ele no vale é poderosamente suficiente para tirar ele do vale. A mão que leva ele até o vale é a mesma mão que ele tem certeza que vai tirar ele do vale. Oh, glórias. Porque foi a mesma mão que levou o povo ao deserto, e foi a mesma mão que sustentou o povo no deserto. Foi a mesma mão que cobriu o povo durante o dia e durante a noite. Foi a mesma mão que mandou cordonizes e maná no meio do deserto. Foi a mesma mão que fez jorrar água de uma pedra para o povo beber água, porque o povo estava com sede no meio do deserto. Oh, glória! Foi a mesma mão que abriu o mar vermelho para o povo passar. Oh, glória! Foi a mesma mão que parou o rio e fez o povo voltar. É a mesma mão que sustenta no meio do vale. A mesma mão que sustentou você no meio da pandemia. Oh, glória! Foi a mesma mão que te curou lá atrás. É a mesma mão que te sustenta nos dias de hoje. É a mesma mão que vai fazer você passar esse vale. A mão não mudou, é a mesma. É a mão do Todo-Poderoso, do Deus Yahvé. É a mesma mão que te tirou do charco de lodo, te trouxe para a igreja. É o mesmo Deus, ele não mudou. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Ezequiel anda no meio do vale, porque ele sabe que mal algum chegará à sua tenda. Oh, glórias a Deus. Ele passeia, evangelista Fred, no meio do vale.
vai andando, olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro. E vem a primeira ordenança de Deus no meio do vale. A primeira pergunta de Deus: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel olha, entende que está na mão de Deus, não na mão dos homens. Senhor, Tu o sabes. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. A resposta de Ezequiel é simples: Senhor, eu não tenho poder, eu não posso nada, eu não faço nada, eu não aconteço nada. Mas se o Senhor quiser, oh glória. Se o Senhor formou o homem do barro, do osso, está facinho para ti, Deus. Oh, glórias a Deus. Deus dá a ordenança a Ezequiel: Ezequiel, profetiza a esses ossos. Oh, glórias a Deus. Dai ouvidos, ossos, e cada um vai para o seu lugar. Osso não escuta. Oh, glória. Porém, o corpo humano tem um osso, o menor osso do corpo humano se chama estribo. Ele tem 3 milímetros de tamanho, e ele fica no ouvido, e ele faz parte da audição. Oh, glórias a Deus. Se você escuta é porque seu estribo está bom. E Deus sabia que tinha ali no meio. É o menor osso do corpo humano. E Ezequiel vai dar uma ordem aos ossos. Ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Retorne cada um para o seu lugar. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. O menor osso do corpo humano tem 3 milímetros de tamanho. Teve que ouvir e ir para o seu lugar. Do tamanho de um grão de arroz até menor. Oh, glórias a Deus. O que me chama a atenção é que o escritor, ao escrever esse texto, ele diz que cada osso foi para o seu devido lugar. Cada osso encontrou o seu osso. Oh, glórias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos lá. O vale de ossos secos, os ossos estavam amontoados. Oh, glórias. Os ossos estavam todos largados. Tinha fêmur, tinha tíbia, tinha tudo ali no meio. Os ossos estavam todos amontoados. E agora Deus manda Ezequiel profetizar para aqueles ossos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, se reúnam. Os ossos, cada um vai para o seu lugar, mostrando que Deus tem toda a ciência e trabalha com organização. Cada coisa vai voltar para o seu lugar. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. O que Deus vai começar a fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, é começar a organizar as coisas. Deus vai começar a organizar. Deus vai começar a organizar cada coisa para o teu lugar. Deus vai começar a organizar a vida financeira. Deus vai começar. Meu corpo está todo arrepiado para profetizar nessa noite. Deus vai organizar a tua saúde mental. Deus vai organizar a sua saúde. Deus vai começar a organizar. Vai virar o tempo de organização de Deus na tua casa. Organização não é fácil. Organização não é simples. Para organizar precisa bagunçar primeiro. Oh, glórias. Para organizar precisa bagunçar primeiro. As irmãs sabem muito melhor que eu. Ainda bem que a Carol foi dar mamar para o João. Porque eu sou bagunceiro, irmãs. Não parece, mas sou. E toda vez que a Carol vai arrumar o guarda-roupa, principalmente a minha parte, eu vejo ela tirando todas as minhas roupas, jogando na cama e tendo que dobrar as roupas. Já estava bagunçado, bagunça mais, para depois organizar. Oh, glórias. Já entendeu quando Deus trabalha na sua... É que a gente esquece como Deus trabalha muitas das vezes. Mas já entendeu quando Deus está trabalhando na sua vida? Está tudo difícil.
De repente piora. Está complicado. Não dá para piorar. Deu para piorar. É Deus bagunçando para poder organizar. Tá tão difícil? Tá mesmo. Mas de repente o reboliço piora. Oh, glórias. Se eu fosse você, eu já levantava a mão e começava a dar glória a Deus. Porque se começou a piorar o reboliço, é porque Deus já está arrumando a casa. Se começou o reboliço, se Satanás está se levantando contra, dá glória a Deus. Por quê? Porque o tempo de organização de Deus mídia só chegou na tua casa, chegou na tua família. Mídia soromondoremiha. É osso batendo com osso, é um barulho, o osso está indo, está arrumando. Oh glória, oh glória, oh glória. Os esqueletos estão prontos. E o profeta começa a ver que começa a crescer tendão. Oh glória. Começa a aparecer nervo. Oh glória. Começa a aparecer veia, oh glória. Começa a aparecer carne, aleluia. Não sei vocês, mas eu já vivi isso. Já vivi um milagre tão grande de Deus, mas tão grande de Deus que demorou para acontecer? Oh glória. É porque é por etapa. Oh glória. Oh glória. Tem irmão que já está na parte da pele. Tem irmão que está na parte da carne. Tem irmão que está vendo nervo, veia, tendão crescer. Tem irmão que está do seu lado que os ossos ainda estão batendo. Tem gente que acabou de entrar no vale. Tem gente que só está esperando o Espírito soprar e encher o vaso. Mas calma, o teu milagre vai chegar. Mas é por etapa. Oh glória. Rapidinho, quer ver só? João capítulo 6, Jesus vai multiplicar os pães. Vem 2 pães e 5 peixes. O menino leva. Dá na mão de André. André leva os 2 pães e os 5 peixes. Está nem no esboço isso. Oh glória. Chega na mão de Jesus. Jesus pega, parte o pão para os discípulos, arruma o cesto e os discípulos vão começar a partir. Jesus não poderia muito bem colocar a mão nos peixes, falar peixe, pão, multiplique. Podia, mas o milagre é por etapa. Oh glórias a Deus. Aprenda a respeitar as etapas que o céu trabalha na sua vida. Tem gente que Deus trabalha muito acelerado. Tem gente que Deus trabalha por etapa e devagar. Então aprenda a entender que você está vivendo uma etapa diferente. Tem gente nessa noite, volta a dizer, que está vivendo a etapa do osso batendo ainda. Tem gente que está vivendo o tendão. Tem gente que está vivendo a carne. Tem gente que está vivendo a pele. Tem gente que o esqueleto já está até andando. Mas aprenda a viver a etapa com Deus. E o que anima a minha alma é, porque em cada etapa o Espírito Santo de Deus continua trabalhando em nossas vidas. É que Deus não precisa preparar o que tem para você. Deus precisa preparar você para o que Ele já tem para você. Oh glória, oh glória, oh glória. Você não está pronto ainda para receber o milagre de Deus, então Ele precisa dar força nos teus nervos, dar força no teu tendão, dar força na tua carne. É por isso que não aconteceu ainda o milagre, é que Deus precisa trabalhar você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Está tudo pronto, os esqueletos estão prontos. Oh glórias a Deus. Está tudo resolvido. Os esqueletos estão com tendão, carne, pele, sangue, veia. Está tudo bonito. Um exército de morto-vivo. E Deus, mais uma vez, vai falar com o profeta. Oh glória. Entenda isso. No vale que você vive, no momento que você vive,
Deus vai precisar falar mais de uma vez com você. A primeira ordenança de Deus, se o profeta não cumpre, ele continuaria ali. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Porque, vamos ser sinceros, todo mundo aqui é crente, todo mundo acredita no Espírito Santo. Se não acredita, você vai embora acreditando. Mas profetizar para osso, seco ainda, piorou, sequíssimos, não é fácil, não é nem lógico. Mas se ele não profetiza, ele não sai do lugar. Deus trabalha mediante a sua obediência. Oh, glórias a Deus. Deus poderia muito bem, profeta, olha só o que eu vou fazer nesse vale. Eu vou falar com o osso levanta. Eu vou colocar carne, eu vou colocar nervo, eu vou colocar tendão, eu vou colocar pele. Olha só, profeta, eu vou colocar meu espírito. Não. Deus olha para o profeta e diz, profetiza. O profeta não sabe o que vai acontecer, mas ele profetiza. Entenda que o seu vale está condicionado à tua obediência a ele. A prova não passou ainda porque falta obediência à voz dele, oh glória. O vale não passou ainda porque falta obediência à voz dele. Mas eu não sei o que vai acontecer. Profetiza, profetiza, profetiza. Eu não sei, profetiza. O meu marido não quer vir para a igreja, profetiza que ele vai ser obreiro. Profetiza que ele quer. O meu filho não quer saber da igreja, não tem problema. Profetiza que vai ser músico. Profetiza que na próxima festa do Estrela, do Elion, vai estar aqui cantando, adorando a Deus. Profetiza. Oh, glória. O teu vale está condicionado à tua obediência. Porque se o profeta não profetiza, ele não sai do vale. Oh glória, oh glória, oh glória. E profetizar quando está tudo bem é fácil. Está no vale, profetiza. Oh glória. Está no deserto, profetiza. Oh glória. Está no oleiro, profetiza. O segredo é profetizar e acreditar que que a mão que te vocacionou, te aprisionou a ele, é suficiente para fazer. Oh, glórias a Deus. Eu preciso encerrar. Versículo 9. Ele vai profetizar novamente. Porém agora ele não profetiza aos ossos. Ele não profetiza aos exércitos de zumbi que tem ali. Ele vai profetizar ao Espírito. E a profecia vai ser o seguinte: vem dos quatro cantos. Oh, glórias a Deus. Vento. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Vem Espírito e enche eles. Oh, glória. O Espírito é Ruach, o mesmo usado em Gênesis capítulo 2, quando Deus faz o homem e assopra sobre eles nas suas narinas o Espírito de vida. Oh, glória. O Espírito vem e toma o exército. E Deus mais uma vez desce e fala com o profeta e diz assim: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. E eles estão dizendo assim: os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Estamos todos exterminados. Oh, glórias a Deus. Estamos cortados, estamos sem esperança. Deus nos abandonou neste vale.
Porque não sei se os irmãos sabem, mas quando Nabucodonosor leva Judá, eles passam por um vale no seu caminho à Babilônia. Deus está fazendo alusão que o povo está dizendo: estamos passando, e naquele vale que a gente passou, a nossa esperança sucumbiu. Não temos mais esperança, não conseguimos mais avançar. Oh, glórias a Deus. O vale consumiu a nossa fé. Oh, glórias. Oh, glórias. Oh, glórias. Porque uma das primeiras coisas que o vale nos oprime é a visão de Deus. Salmista Davi, Salmo 121, vai dizer isso: elevo meus olhos aos montes. O Salmo 121 é o Salmo do viajante. Ele está passando entre os montes. Ele olha para cima no vale e ele diz: eu elevo os meus olhos ao monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Porém, a primeira coisa que o vale vem é para sucumbir isso. Tirar a sua visão de Deus. Se a gente não olha para Deus, a gente perde a fé. Tirando a sua fé, você morre espiritualmente. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. E morrer espiritualmente é complicado, porque você perde a fé, perde a esperança, perde a certeza. Oh, Deus. Oh, Deus. E o projeto de Israel, a ideia da profecia, a ideia do texto é dizer que Israel não somente morreu, se decompôs. Não somente se decompôs, os ossos já estavam sequíssimos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A esperança já morreu faz tempo do vale passar. Perdeu a esperança no meio do vale. Perdeu a esperança no meio do deserto e ficou por lá. Deus não pode mais me salvar. Deus não pode mais me ajudar. Deus não pode mais fazer nada. Oh, meu Deus. Porém, Deus está levantando Ezequiéis nessa noite. Oh, glória. Oh, glórias. Oh, glórias. Oh, glórias. Se coloca de pé com a permissão do pastor. Oh, glória. Preciso orar por você e sua casa e sua família. Eremando, remaha. Eremitria suremando kemiha. Eremitria andoremando que. Preciso perguntar nessa noite antes de orar. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou é a primeira vez sua numa igreja evangélica, e você entende que precisa aceitar esse Deus como seu único e suficiente Salvador, dá um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Oh, glórias a Deus. Se tem alguém nessa noite afastado, dá um sinal com a sua mão. Jesus precisa entrar no seu lar nessa noite. Leve Jesus para sua casa. Oh, glórias. Se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, faça essa pergunta pela terceira vez. Precisa voltar para os caminhos do Senhor nessa noite. Olha para o seu lado, vê se tem alguém, fez convite para alguém. Este momento é seu. Eremando, eremaha. Se tem alguém, dá um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você nessa noite. Se tem alguém nessa noite para voltar para os caminhos do Senhor, dê um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você e pela sua família. Se não tem, que Deus te abençoe e te dê outra oportunidade. Preciso orar por você e sua casa. Curva sua cabeça, feche seus olhos.
Eu vou só fazer um convite a você nessa noite. Puxe na sua mente agora, se possível, o vale que você está passando, o vale que tentou tirar a tua esperança, tirou a sua fé, o vale que tentou te matar, ou até mesmo conseguiu sucumbir a tua fé. Eu preciso orar por você e precisamos declarar que os ossos vão voltar a viver nessa noite. Deus vai levantar novamente ministérios nessa noite. É noite de Deus começar a fazer organização na tua vida. Os ossos vão voltar ao seu lugar. Eu vim como profeta de Deus essa noite para te dizer: Deus vai te levantar de novo. Deus vai te levantar de novo. Os ossos vão voltar a viver. Não se assuste se o reboliço começar amanhã. É Deus dizendo: eu estou levantando, eu estou arrumando a casa. Não se assuste se Satanás se levantar. É Deus dizendo: o reboliço começou porque eu comecei a arrumar. Deus, a tua palavra foi pregada do jeito que o Senhor ministrou no meu coração. E eu preciso declarar nessa noite sobre a tua igreja. Vem vento norte, vem vento sul, vem vento leste, vem vento oeste e assopra sobre estas vidas agora. Agora vem vento, vem Espírito de Deus e assopra. Vem Espírito Santo e assopra agora. Assopra agora. Assopra agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Seja cheio agora, Mandu. Neste vale receba a providência de Deus. Nesse vale Deus abre a porta. Levanta a mão para profetizar. Nesse vale você e a tua família não morrem. Se Satanás está voltando neste vale, por outros 7 caminhos ele vai voltar. É noite de guerra. Seja cheia agora. Vem vento norte, vem vento sul e sopra sobre este vale. E sopra sobre este vale agora. Agora. Seja cheio. Seja cheio agora. Pelo poder da palavra de Deus. Seja curada agora. Pelo poder da palavra de Deus. Remandor, remacaio, comando. Remília, soromondo, remiha. AD Perus Jardim Rincão. Desde 1969, abençoando a região.